Fala, galerinha, começando um CDD Talk Shows. Talvez você não conheça o cara que está aqui, mas ele é uma peça importante num grande clube do nosso estado. Guilherme, muito obrigado pela disponibilidade, cara. Assim, até o momento você não falou, mas até talvez sair esse podcast eu já vai ter dado algumas entrevistas. E é isso, muito obrigado. Até mesmo para confirmar, Guilherme Lobo, diretor de futebol do Rio Branco Atlético Clube, responsável pela montagem do elenco aí da SAF desse Campeonato Capixaba. Muito obrigado mesmo, cara, pela disponibilidade de bater um bate-papo, falar sobre sua carreira, sobre o futebol capixaba e também sobre o Rio Branco. Vamos embora. Pô, muito feliz de estar aqui. Algumas vezes a gente se falou no privado ali, né? Sei da sua luta, da sua correria. Então, prazer estar aqui. Que puder contar comigo, eu tô aqui para ajudar. Que isso, cara. Muito obrigado. Também agradecer os nossos patrocinadores. Agradecer a Vistec Serviço e Tecnologia. O link do site da Vistec está na descrição. Conheça lá o serviço da Vistec. Também vem propaganda da Vistec agora aí para você. Vistec Serviços e Tecnologia. Limpeza e conservação. Recepcionista. Agente de portaria. Monitoramento florestal. Vigia de espaço confinado. Brigadista profissional. Técnico em segurança do trabalho. Monitoramento por drone. Vigia. Operador de empilhadeira. Entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, onde você faz a sua fezinha, aposte na Bet Vitória, tá tendo lá os jogos Champions League, Libertadores, Brasileirão, os campeonatos aqui do estado também, Capixabão, Copa S, provavelmente você vai encontrar lá. A Série D vai começar, a Série C também. Então é isso. Aposte com a Bet Vitória, o link para você poder apostar tá na descrição. E também na descrição tem o link do canal do Telegram da Bet Vitória. E lá no canal do Telegram da Bet Vitória, você tem um sorteio de algumas free bets para você poder ganhar um dinheirinho e apostar dentro da Bet Vitória. Então é isso. Aposte com a Bet Vitória, fique no canal do Telegram da Bet Vitória e também fique agora com propaganda da Bet Vitória para você. Chattanooga Red Wolves play their first match this year. There comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right. A Vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. O Baú do Cabeleiro, onde você encontra as camisas do Rio Branco, com ou sem patrocínio, camisa de goleiro, camisa número 2, tudo que você quiser você encontra lá no Baú do Cabeleiro. Além de outros clubes do estado também, com certeza você vai encontrar lá, clubes de fora do estado também. Então é isso, o link da loja do Baú do Cabeleiro no Instagram está na descrição e o telefone está passando aqui embaixo na tela. Churrascaria de Cê Gaúcha, em Linhares, Xerife, Freitas e Anápolis. E você quer ajudar o podcast, o chave Pix está passando na tela, fique à vontade. Guilherme, cara, vamos lá. Como é que você chegou no Espírito Santo? Conta um pouco da sua trajetória. Talvez muitas pessoas do futebol capixaba não te conheçam. Sim. Né? E como é que você chegou? Como é que foi o convite da SAF? De onde você já trabalhou? Fala pra gente um pouco. Então, te dizer que eu acompanho todos os vídeos, primeiramente. Eu vi ontem o vídeo do Orlando da Hora. O sarrafo tá alto. Sarrafo tá alto. Obrigado. Pensei duas vezes. Falei, cara, será que eu vou mesmo? Cara, então, vamos lá. Meu início no futebol, eu acho que de 99% das pessoas que estão no segmento tentou ser jogador de futebol, né? Comigo não é diferente. Eu venho da escola do futsal, onde eu desenvolvi ali a infância e adolescência, foi no futsal. E aí quando eu fui pro campo, na minha época, né? Era muito difícil você ter oportunidade em times grandes. Mas eu acho que faltou bastante coisa para se tornar realmente um atleta de alta performance. Não foi o joelho, tornozelo? Não. Acho que é foco mesmo. Hoje eu enxergo isso. Faltava um pouco de fome ali realmente para vencer e tal. E eu acho que tecnicamente ia faltar um pouquinho para virar. Mas é isso, cara. Começou iniciando para tentar ser um jogador de futebol profissional. E depois, futebol nunca saiu de mim, na verdade. Eu me formei na UVV, né?
aqui no Espírito Santo. Eu sou carioca. Capixaba, Eu sou um pouco carioca, né? Nascido no Rio, um pouco campista, porque eu morei praticamente minha vida toda em Campos, no interior. E me formei na UVV. Fiz... BR-101 pra você. Exato. Então, eu me formei na Business Schools, na UVV, era um campus que tinha ali no Boulevard. Aprendi muito ali, muito relacionamento. Então, ali era marketing. Quando a gente fala de marketing, o pessoal acha que é criação e tudo mais. Mas ali era focado no business mesmo. Foi um aprendizado muito grande. Eu fiz o curso lá e aí me formei. E, obviamente, o futsal na UVV me trouxe... Eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém, nenhuma pessoa no Espírito Santo. Vim com a cara e na coragem. Aí conheci muita gente, né? Tanto no meio do empresarial como pessoas do futebol também. Eu acho que você conhece, porque acho que até no podcast do Orlando da Hora ontem falaram sobre Oliveira. Oliveira foi foi investidor por muito tempo, né? Que ano que você é? Eu sou 93. Ah, tá, 93. É porque aqui no estado se fala muito da geração 88 do Oliveira, que é a geração do Rodrigo César. Exato. Pô, essa geração, quando a gente começou a falar de futebol aqui, eu sempre ouvi Thiago Keller, Rodrigo César, Ramon, Vinícius Ximenes, que inclusive é filho do Oliveira. Enfim, eles fizeram uma Copa muito importante, aí o Inter gostou através do Orlando da Hora, enfim. Eu sei um pouco dessa história. E aí, beleza. E o Oliveira tinha uma empresa chamada Oliveira Sports. Eu conheci essa empresa através do Rafael Ximenes, que é o filho dele. E, cara, tem uma história muito inusitada. Acho que pode ficar à vontade, meu irmão. Tá, então, beleza. O Rafael foi o seguinte. Eu conheci o Rafael numa rede de futevôlei. Aí, cara, primeira vez que a gente se encontrou ali, cara, a gente ficou tomando uma cervejinha ali o dia inteiro e beleza. Aí chegou um certo dia que eu vi ele na UVV, na Business Schools, querendo fazer contabilidade, porque lá no Boulevard, nesse campus da UVV, embaixo era marketing, em cima era contabilidade. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim ver o curso de contabilidade, mas tô meio desanimado. O estudo nunca foi, tipo assim, uma fonte de inspiração pro Rafael. Mas eu falei, cara, vem fazer marketing. Acho que tem tudo a ver com você. Vocês têm empresa, tem hospital, tem clínica. Eu acho que tem tudo a ver. Ele, cara, não, nunca pensei em marketing e tal. Eu falei, cara, vem pra cá. Aí ele falou, vou fazer o seguinte. Isso na matrícula dele, na contabilidade. Ele falou assim, vou fazer o seguinte. Amanhã eu volto e vejo essa questão de marketing, mas eu tenho que ir no jogo da Desportiva. Que isso, cara? Eu falei, não, vem pra cá e tal. Ele, não, eu tenho que ir no jogo. Tá, enfim, ele foi no jogo da Desportiva. Eu fui no jogo com ele, inclusive. Foi o primeiro contato que eu tive com o campeonato capixaba ali no estádio e tal. E no outro dia eu falei, cara, vem pra cá, ele foi. O Rafael se tornou um dos melhores alunos do curso. Hoje é um cara totalmente dedicado ao marketing, dá curso, enfim. E paralelamente ali, ele tinha a Oliveira Sports, né, que era a empresa de gestão de carreira de jogadores de futebol. Impressionante, cara, que eu brinco com eles que o que esses caras botam a mão vira ouro. Porque ele tinha uma carteira muito pequena de jogadores, só que os jogadores eram de uma prateleira muito assustadora. Tipo o Léo, não sei se você conhece o Léo, poucas pessoas conhecem. O Léo fez a carreira na Grécia, Arábia, pode falar. Enfim, ele é capixaba. Então, um cara hoje que assim, tá muito bem financeiramente, fez a vida inteira no mercado asiático. O Sid Clay, né, que é o lateral esquerdo, Corinthians, Atlético Paranaense, e o Edinho. Então, assim, eles tinham uma carteira pequena, porém, cara, com uma prateleira muito grande do futebol, tanto mundial, Edinho não precisa falar, né, carreira toda no Irã, e o Sid Clay estava galgando o espaço dele ali no mercado brasileiro. Quando eu chego na empresa, o Edinho tá quase se aposentando, o Léo também estava na fase dele final, e acaba que ficou só o Sid Clay ali. Aí depois eles fizeram uma parceria ali com uma outra empresa nacional para meio que tava desanimando o futebol. Aí falou, não, Guilherme, vamos tentar mais alguma coisa. Estava desanimado um pouco nessa questão de relação dessa garotada com o pai, um mercado muito prostituído ali de empresários. Ele estava um pouco desanimado com isso. Não, irmão, vamos tentar. Aí eu comecei na captação da garotada.
a gente fez algumas... A gente fazia essa captação nos jogos do Capixaba e também trazia alguns clubes parceiros para olhar os ativos aqui do estado. Então a gente trouxe o Atlético Paranaense aqui, inclusive no Campo Tupi. Foi uma experiência muito, muito legal, 300 crianças, assim. A gente movimentou as escolinhas, os times, então foi bem legal. Essa começou a minha experiência no futebol com captação da garotada. Foi assim que começou. Logo depois, eu me formo e começo a fazer a parte de intermediação com os jogadores que eu tive relação. Então assim, cara, sendo bem sincero, eu tinha uma facilidade muito grande das pessoas quererem estar perto de mim. Tipo, não tô querendo me vangloriar, mas assim, tentar ser o máximo agradável possível, mais resenha, como todo mundo fala. Então assim, os jogadores que batiam na minha mão sempre falavam assim, pô, Guilherme, você não pode sair do futebol, você não pode desanimar, faz essa correria pra mim. Só que qual que era o problema? Eu tinha a ponta da confiança do jogador, mas eu não tinha um relacionamento com o clube. Então, ou seja, eu não conseguia caminhar muito independente, né? Então isso durou... Eu tô no futebol já, essa história que eu tô te contando já há 7, 8 anos, e comecei nessa situação de empregar um jogador aqui, num clube pequeno, no interior do Rio de Janeiro, um clube do Espírito Santo. Só que assim, eu gastava muita energia naquilo tudo e me rentabilizava muito pouco. Porque, no final de tudo, o clube, o treinador, o diretor, é onde você precisa realmente ter uma relação forte ali para uma indicação, né? O cara te ouvir. E hoje está muito mais fácil. Antigamente era muito mais difícil você conseguir ter acesso a esse tipo de profissional nos clubes grandes. Era muito centralizado em, sei lá, 4, 5, 10 empresários. Então nem todo mundo tinha esse acesso. Aí eu fui dando mais desanimado. Falei, cara, acho que eu não quero isso e tal, enfim. Quando eu falei assim, vou parar, vou para outro ramo, surgiu uma oportunidade de uma empresa de São Paulo e eu ingressei lá na parte de scout. Parte importantíssima hoje em dia. Hoje em dia, cara, eu me apaixonei. Porque a intermediação é muito interessante, porque é literalmente relacionamento. E quando você vai para scout, você precisa, além do relacionamento, as pessoas hoje chamam de head scout, né? Que além de relacionamento, você precisa fazer um trabalho de dados. Vinculado com outras coisas. Por exemplo, você vê muito material, você está por dentro de plataformas de bancos de dados de jogadores. Então, assim, aquilo ali me encantou muito. Então, eu fui por esse caminho de scout, estudei bastante sobre isso, como usar as ferramentas, quais plataformas funcionavam ou não, tanto as plataformas organizacionais, como as plataformas de dados mesmo. E fui por esse caminho. Aí a pergunta que você me fez foi o porquê como que eu conheci o Rio Branco. Conheci o Rio Branco, o Renato Antunes, que é o CEO do clube. A gente tinha uma amizade de amigos em comum. A gente tinha vários amigos em comum que tinha uma paixão pelo Botafogo. Você é botafoguense? Renato, eu sou botafoguense. A minha infância inteira eu torci pro Botafogo. Só que o Renato era um nível fanático absurdo. Ele falou aqui. Ele falou? Falou. Não, absurdo. Botafoguense, assim, Botafogo perdia. Ele sofreu muito ano passado. A semana dele acabava. E eu, assim, era bem mais racional em relação ao Botafogo, até porque eu já trabalhava com futebol, então assim, você perde um pouco daquela emoção tão grande, mas todo mundo é torcedor, né, que tá no futebol, tem um time de coração, de infância, e comigo não é diferente, é o Botafogo. E a gente conheceu ali. Aí, cara, uma parte importante, assim, e eu pra não perdendo o raciocínio. Renato, as análises dele, principalmente em termos de gestão, foram muito conscientes. E aquilo ali me chamava a atenção de um modo ou de outro. Assim, quando ele dava uma opinião de futebol, beleza. Era uma opinião ali de torcedor, esse cara é bom, esse cara é ruim. Mas quando ele chegava na parte de gestão, ele tinha um conhecimento ali acima do normal, sabe? Sempre foi assim. E aquilo ali me chamava muita atenção, porque eu estava no meio do futebol e tal. Aí, um certo dia, eu nessa empresa de São Paulo, trabalhando com scout e relacionamento, tanto com o clube como com o jogador. Eu lembro até hoje, cara, foi uma terça-feira de tarde, ele me liga,
falou, Guilherme, eu vou te contar um negócio aqui, mas você não pode contar pra ninguém. Bacana, né? Falei, porra, então não conta não. Ele falou Falasse assim, isso pra mim e falar, tchau. Então aí ele falou assim, cara, você tá sabendo meus 2 sócios, o pessoal que tá envolvido e mais ninguém pode saber. Falei, cara, beleza, eu vou comprar um clube de futebol. Sinceramente, naquele momento ali, se fosse qualquer outro cara me ligando, eu ia tomar um susto, eu ia falar assim, pô, cara, sacanagem. Meu irmão, tô cheio de coisa pra fazer aqui. Na hora que ele falou, eu falei assim, cara, sério? Então assim, não foi um espanto pra mim, cara, porque nos momentos que a gente teve ali, diário, eu falava com o Renato praticamente todos os dias ali, ou em grupo de WhatsApp e tal. Então assim, eu vi um conteúdo muito forte ali, uma segurança muito forte no que ele falava. E quando ele me falou, eu falei, pô, cara, que legal, como é que é essa história? Aí ele começou a me contar, contando que era o Rio Branco, que não estava nada fechado ainda, mas estava perto. E ali eu comecei e falei, cara, eu vou estudar um pouco a história desse clube aqui. E falei para ele assim, irmão, pode contar comigo, cara, pro que você precisar. Primeira contratação, então, foi você, podemos dizer assim. Não, aí ali foi literalmente uma situação de amizade. O que eu queria fazer? Eu queria usar o pouco de conhecimento que eu tinha na área, porque eu sabia que a gestão, como eu te falei, de tudo que a gente conversava, ele estava preparado. E também, cara, a mesma coisa que eu falei do Oliveira Esporte, de onde bota a mão vira ouro, é o Renato, cara. Ele vem da indústria da tecnologia, ele, o Rodrigo Tomás, então assim, eles têm a expertise do negócio, da gestão. Então acho que precisava de apimentar um pouco ali na parte do futebol, do dia a dia, da prática. Essa era a minha dúvida também, concordo com você. Porque quando ele veio aqui, tipo, ele falou mesmo, que ele não sabia muito de futebol. Assim, né? Mas tinha pessoas preparadas. Quem são essas pessoas? Tá aqui na minha frente agora. Então, assim, a minha ideia ali, cara, de verdade, e não era negócio, não era entrar no clube, nada. Minha intenção era ajudar o Renato. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E eu fiquei 7 meses e chegou um certo momento, cara, que ele me ligou e falou assim, Guilherme, eu não aguento mais te ligar, porque eu falo com você 10 vezes no dia, você não tá sendo remunerado para isso, você tá fazendo tudo, tá fazendo relacionamento com os jogadores, estava contratando, então, assim, eu já tava como diretor de futebol do Rio Branco. Sem ser o diretor de futebol. Porque assim, cara, eu me entreguei de verdade. Luiz não conhecia minha esposa, né? A Luiz não conhecia muito do projeto. Ela falou assim, Guilherme, o que você tá fazendo, cara? Ela largou a empresa, estava trabalhando. Eu falei, Luiz, cara, o Renato, ela já conhecia e tal, eu preciso ajudar ele e tal. A gente começou nessa correria aí do Rio Branco. Isso aconteceu na Copa Espírito Santo. Sim. Quando a gente pega o clube, era um clube com muito poucas peças conhecidas, o clube associativo... Uma dúvida, uma daquelas... Aquele primeiro pacote, já tinha algum dedo seu? Todos, praticamente. Carbonieri, eu esqueci o nome do ponto, o que veio do Vitória da Bahia. Então, você quer fazer as perguntas ou você já quer caminhar com... Você pode continuar contando a história, que daí eu vou tirando a dúvida, depois a gente pode desse ponto. Não, beleza. Só pra entender. Quem trouxe aquelas reforços foi o Guilherme, junto com o Rio Branco, com o Renato, no caso. Isso. Quando eu chego no clube, que na época era associativo, a gente começou a entender através do presidente Paulo Pacheco, e, cara, ele foi muito claro em tudo que ele falava. Ele falava, cara, eu tenho essa folha aqui, eu fiz isso, para conseguir montar um time competitivo e respeitar a instituição Rio Branco. Então, assim, no momento que eu cheguei, cara, eu tomei um susto, falei, cara, é inacreditável você tá conseguindo botar um time em campo com isso aqui que você tem. É parceria daqui, é parceria com o treinador daqui. Então, assim, cara, era assustador e pô, pra aplaudir mesmo o que foi feito naquele momento. Você tem uma equipe, e quando eu chego no Rio Branco terceirizado na amizade com o Renato, pra assim, cara, o que era a minha intenção? Eu vou tentar trazer ele para realmente da situação do campo aqui, para ele estar adaptado, depois ele segue a vida, traz o profissional que ele quiser. Essa era a minha intenção, ajudar. Aí, beleza, eu venho aqui, o Rio Branco tava bem na época, cara, na Copa Espírito Santo. Eu tinha pegado alguns adversários, acho que tava na 3ª, 4ª rodada, era líder do campeonato. Só que você via ali, cara, que, assim, precisava. Era líder, mas não convencia, mas você criticava. Exato, então, assim, precisava de peça. Então, Renato falou, cara,
a gente vai dar uma injeção aqui, né? Não vai ser dentro dos investimentos que a gente vai fazer da SAF, mas ali tinha uma oportunidade na Copa Espírito Santo da gente ter um calendário em 24 cheio. Uma Série D. Então, ele falou assim, cara, vou ajudar aqui o clube nesse momento, mesmo não tendo nada ainda formalizado e tal, para a gente conseguir essa vaga e o nosso trabalho ser mais fácil em 2024, no começo de 2024. Falei, cara, beleza. Qual o orçamento que tem? Aí ele me passou, falei, cara, nem Mr. M, irmão. Nem Mr. M. Essa mágica aqui. Aí ele falou, não, cara, vamos começar. E eu vejo que eu consigo fazer, beleza. Aí a gente sentou com a comissão técnica, eu não lembro. Não, isso foi por telefone mesmo. A gente sentou ali, né, modo de dizer, começamos a conversar e eu entendendo qual eram as carências do clube. Só que assim, eu entendia também que tinha muito pouco processos ali para acontecer. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou ver a carência, vou dar uma olhada nos jogos anteriores e ver o que a gente consegue acrescentar com peças específicas mesmo para a gente conseguir virar a chave do time aqui. O Carbonieri, especialmente, assim, é um dos cases de sucesso que eu tenho. Era um cara que acho que o Carbonieri tinha 3 partidas em 2 anos. Porque o Carbonieri vinha de lesão. E eu ligo pra ele e falei, irmão, tem essa situação pra você. Ele falou, Guilherme, parei de jogar. Falei, não, cara, você tá entendendo, não. Tipo assim, não, você não parou. Você não parou de jogar. Eu tenho esse cenário pra você, não vai ser um dos melhores, mas eu preciso que você abrace isso aqui comigo. Que a gente vai sorrir depois. Ele falou, cara, não quero. Tô jogando minha várzea aqui em São Paulo, tô ganhando meu dinheiro, ganho mais do que você tá me oferecendo aqui. Tô dentro de casa, minha esposa tá estruturada profissionalmente. Falei, irmão, você não tá entendendo, cara. Eu preciso que você venha pra cá. Você não tem opção. Ele falou... Aí, cara, estruturei uma situação ali de uma moradia pra ele legal, né? E falei, cara, a gente vai fazer um trabalho... Eu lembro que teve uma paralisação, acho que de 10 dias. Eu falei, cara, esses 10 dias aqui não é o ideal, mas vai ser uma situação ali pra você, pelo menos, conseguir ir pra campo e performar. A gente trouxe o Carbonieri primeiro, depois a gente trouxe o Braga. Ele mesmo. Era um ponto, né? Era um extremo que hoje é um dos destaques no Águia do Marabá. É um jogador que eu, cara, gosto muito. Braga tá acabando com o campeonato lá. Merece. Terceira fase do Copa do Brasil. Terceira fase, gol dele, inclusive, contra o Curitiba. Então, assim, o último jogo fez 2 gols. A gente tirou o Braga do Retrô. Né? O Braga tava encostado no Retrô. A gente tira o Braga, acredito muito no jogador e trago para cá também. Então foram essas peças. A relação muito forte que eu tinha com o Botafogo e o clube também, em termos de profissão. Eu consigo com o Botafogo um empréstimo do Eduardo. Que assim, no momento que o Eduardo vem como a terceira opção do time profissional do Botafogo. Porque o Botafogo tinha Marçal, Hugo e Eduardo. Aí o pessoal, cara, que isso, cara? Enfim, Eduardo vem pra cá, tem um choque muito grande de realidade, porque você sai do Botafogo, que tava bem na época, né, ele sendo a terceira opção. Você tirou o Eduardo do Botafogo, o Botafogo caiu, tá vendo? Exato. Aí a culpa é sua. Eu consigo trazer o Eduardo pra cá e eu entendo que tem um choque de realidade ali, e ali foi até uma situação que a gente tem que aprender com isso, sabe? A gente tem que entender também o que o jogador pensa, o momento que ele tá vivendo naquela situação. Não é literalmente, essa peça que pode me ajudar, mas eu tenho que entender, o cara tá no Botafogo, tá numa Série A, e eu não tinha uma relação próxima com ele, foi através de outras pessoas, mas o Botafogo foi solícito, emprestou o Eduardo pra cá e acabou que não foi acontecendo. Aí, beleza, a gente trouxe o Gustavo, o Max Sandro trouxe o Lucas, que é um zagueiro de São Paulo, e queria o Thiaguinho, que era do São Caetano, lateral direito. Aí o Thiaguinho vem. Aí eu trago o Romário, que para mim era uma peça-chave muito forte ali na parte de consistência, tática, e ele conseguiu exatamente fazer o que eu imaginava dele no campo. E a gente vem com Prado,
Prado, que aí vem A história do Prado é muito engraçada. Porque assim. É que vem da Bahia, tá? Futebol não tem jeito. Se você traz um jogador e ele abre a porta pra você, isso aqui falando a grosso modo, abre a porta pra você num clube. Se o jogador falando isso, ele fala lá ele. e ele é todo dia lá no Rio Branco e é lá ele. Aí beleza. Aí se a gente traz um jogador que abre a porta do clube e vai bem, você consegue ganhar força pra... Porque obviamente, como eu vou te falar, eu não era funcionário do clube. Tudo isso aí era terceirizado. Tudo isso terceirizado. Então, quando eu trago o Gustavo vai muito bem, já veste a camisa do clube como se jogasse aqui há 10 anos. Gustavo comprou o projeto do Rio Branco de uma forma assim absurda. Quando eu olho pra ele assim jogando assim no clube, eu falo, cara, esse cara, Gustavo, estava indo pra parte de scout de uma empresa. Ele tinha largado o futebol. Tava no computador fazendo planilha, ele largou e hoje ele é o capitão do nosso time. A liderança precisa ter um carinho muito grande. Muito grande. Então assim, é um cara que tá muito próximo de ser ídolo do clube. Então assim, eu fico muito feliz por tudo isso. Eu vejo a felicidade dele em estar no Rio Branco. Então, são essas coisas que fazem a gente querer estar no futebol. Aí, o Prado foi o seguinte: todos os jogadores que eu trouxe, e isso tem competência, mas também tem sorte, foram muito bem. Então, o Prado foi o seguinte: eu ligo pro Renato, falo assim, irmão, a gente precisa trazer o Prado pra cá. Não, cara, o Prado nunca jogou profissional. O Max Santos também vira um pouco o rosto e falou assim, cara, é bom jogador, viu o material, mas não tem lastro profissional, preciso de um cara mais pronto aqui. Falei, Renato, é o seguinte, vou ver aqui com a empresa dele, eles pagam a passagem, dão uma parte, ajudam aí na parte de salário, alguma coisa assim, você paga R$2.000 pro Prado. Ele, cara, eu vou fazer porque é você tá acertando, traz. Quando o Prado chega, ele já chega fazendo gol, tendo aquela performance muito grande, e ali tem algumas mudanças táticas ali, o treinador, ele vai e faz 2 gols, depois tira, aqui também isso não me compete, dar essa opinião, aí tira, aí no outro jogo vai lá, entra e faz o gol. Então assim, o Prado é um outro case que eu tenho orgulho imenso de fazer, que hoje tem contrato com o Rio Branco de 2 anos de contrato. Então assim, eu sei que isso não é uma prática feita no estado hoje. Geralmente os clubes têm contrato de 3, 6 meses e a gente consegue ter ativos hoje dentro do nosso clube para projeção. Eu digo projeção no campo e projeção financeira. O Prado é um deles hoje. O Prado tem contrato de 2 anos. E até para eu entender, só para recapitular, ele estava no sub-20 do Bahia, ele saiu? Ele não tinha mais vínculo com o Bahia? Não, o Prado tinha vínculo com o Bahia. Ele vem para cá para jogar e depois voltar pro Bahia. Aí, numa segunda situação de 2024, eu ligo pra ele e falo assim, ei, cara, ele falou assim, quero ficar aqui mais não, quero ir pro Rio Branco. Falei, você tem certeza? Você tá no Bahia. O Bahia tá virando SAF, Grupo City. Ele falou, cara, do jeito que vocês me abraçaram ali, eu quero pra ir. Eu quero ficar aí, eu quero estar num projeto. Falei, cara, vamos assinar um tempo de contrato maior, você vira um ativo do clube, me ajuda no campo e depois a gente faz uma situação de alguma movimentação no mercado para você subir um pouquinho. Porque assim, Prado tem convocação para a seleção brasileira, uma peça importante no sub-20 do Galo, do Atlético, uma peça importante no sub-20 do Bahia. E tirar um cara desse, num cenário desse, e vir para cá feliz, então é bom demais. Aí quando ele chega numa pré-temporada de 24, depois a gente volta para o Espírito Santo, ele machuca o menisco. Verdade. E opera. A gente tinha 2 procedimentos para fazer e obviamente a gente escolheu o mais conservador para ele conseguir ter uma recuperação normal, né? Porque a gente poderia ter um procedimento de tirar o menisco, como muitos fizeram, mais agressivo, muito mais agressivo, para ele voltar em 15 dias, mas assim, é a vida e a saúde do atleta, né? Que isso é muito importante hoje para o Rio Branco. Importantíssimo. E outra, até pegando pela experiência que eu vivi em futebol capixaba e tudo mais. Um ativo do clube, do jeito que foi feito, né, que assistiu chamado ativo do clube, uma peça fundamental, fosse qualquer outro diretor, ou talvez uma mentalidade um pouco mais antiga, era tira o menisco, daqui 15 dias não jogar bola, o futuro, que se lasque. Exato. É o momento. Gastei tantos mil nesse moleque, eu tenho que jogar. Exato. Essa decisão do Prado foi o seguinte,
O médico deu as duas opções, obviamente, porque são 2 procedimentos que se fazem mesmo. Ele me liga e fala assim, cara, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, eu acho que você deve fazer o que está no seu coração. Mas se você quer a minha opinião, vai pelo conservador. Trata, se cuida, tem uma alimentação regrada para você, na hora de voltar para a transição, você esteja bem, não seja tão sofrido para você, e faz o conservador. Ele, beleza, é isso que eu quero. E ligou o telefone e fez. Foi um sucesso. Realmente o relacionamento seu com os jogadores é algo fenomenal. Cara, graças a Deus. Porque assim, Vinícius, não tem segredo, cara. O jogador de futebol, ele pode ter o defeito que for, e eu tô falando, não tô generalizando. Um jogador pode ter o defeito que for. Só que o perfil do jogador é o seguinte: se você olhar no olho dele e for sincero, você pode dar notícia ruim, porque na minha função hoje, eu dou muita notícia ruim. E não é legal, mas eu tenho que dar. Mas se eu dou uma notícia ruim olhando no olho dele, sem mentir, sem enrolar, aí ele vai falar assim, cara, esse cara aí tá comprando minha briga. Esse cara é sério no que ele tá falando. Ele vai comprar sua briga. Porque se eu falo uma coisa com ele e não acontece, ele vai desconfiar de mim. Se desconfiar, já era. Então, assim, em tudo na vida é assim. Mas com jogador de futebol, cara, porque a gente tá num segmento que muitos não tem tanto entendimento pelo cenário que veio, que a verdade é essa. Ele quer sinceridade. É o cara mais puro que tem, é o cara que de repente vai te xingar ali no momento, você vai xingar ele, depois tá tudo bem. Então, assim, essa relação que eu fiz na minha vida inteira no futebol foi com sinceridade, cara. Foi com o olho no olho e as coisas foram acontecendo. E o Prado já tá na fase da transição dele pro campo. Acredito que aqui a gente tá falando, estamos na semifinal do campeonato. Provavelmente vai lá perto da estreia de vocês na Copa Espírito Santo. Boa. Eu acredito que o Prado já esteja tudo pronto para ele, com a transição no campo, para ser uma das peças-chave da nossa Copa Espírito Santo. Quando sai a notícia do Prado, a primeira conta que eu fiz foi 4 meses e perdeu o Capixabão. Primeira coisa que eu fiz. Sabe, acho que foi até uma mensagem que o Rafael mandou no grupo, se não estou enganado, ou foi uma matéria mesmo que saiu. Mas, cara, é importante saber disso por causa do seguinte motivo. Quando o elenco do Rio Branco foi montado, a principal coisa que se falava é como gerir tantos egos diferentes, tantos objetivos. Um Edinho que tem uma história gigantesca, um Heloísio que tem uma história gigantesca, um Chiesa que tem uma história gigantesca, vou errar o sobrenome dele, Consendei, sabe? E aí, cara, o Neguete veio aqui e já falou, então, cara, o próprio Ferrugem, então a gente ficava assim, cara, claro que tinha o Rodrigo César por ali. Isso foi um ponto fundamental. Não, e esse é o principal ponto. Não, mas agora, conhecendo você, eu tenho, não que seja fundamental, mas meio ponto já tem aí também. Cara, então... Se essa sinceridade ali dos bastidores... Vinícius, assim, eu acho que é um guarda-chuva. E ali, o departamento de futebol, e eu tô falando da comissão técnica também, tá embaixo desse guarda-chuva. Vou contar um pouco da história de Rodrigo César e depois eu falo do Zebos. A tão enrolada não, a tão badalada negociação, porque todo mundo sabia que ia, mas não fechava e ficava aquele negócio e vai. E meu Linhares ali esperando pra saber se eu não ia, porque também queria o Rodrigo César. Sim. Cara, Rodrigo César foi o seguinte, quando eu chego no clube, e ali eu já tava numa fase de namoro do clube pra me trazer pra cá. Eu ia entrar no clube como scout. Depois, com o sucesso que a gente teve na Copa Espírito Santo, eu ia entrar como coordenador de scout. Aí, o Renato, em paralelo, estava fazendo entrevista com alguns diretores de futebol, porque eu nunca tive a experiência como gestor, como executivo de futebol. Nunca. Então, ele pensou assim, cara, eu preciso de um cara aqui que já tenha a prática de gestão de futebol e tal. Renato, acho que fez 10 ou 15 entrevistas. Quando eu entrevistei ele no final do ano passado, ele já falou que ele não tinha definido ainda, aí eu não vou lembrar, porque faz tempinho, mas ele não tinha falado que não tinha definido e queria alguém que fosse pra ficar a longo prazo. E acho que depois disso que aconteceu o acerto com você. Ele tinha feito muitas entrevistas, não sei se foram 10 ou 15, alguma coisa do tipo, para trazer esse gestor, e eu já estava praticamente efetivado no clube como coordenador de scout. Aí estava para decidir se ia ser home office ou se ia ser presencial, porque realmente não tinha tanta necessidade de ser presencial. Acabou que ele não conseguiu alinhar com ninguém nessas entrevistas.
E, cara, quando o cara é do corporativo, essas entrevistas para ele são diárias, então ele só mudou o segmento. E ali ele continuou, ele pegou tudo que ele queria de um profissional, né? Personifica aquilo ali e vai fazendo as entrevistas. Acabou que não aconteceu. Quando tava perto, assim, faltando 2 meses pra gente iniciar, ele me liga e fala assim, foi um domingo isso. Isso foi muito marcante pra minha família, assim. Ele me liga e fala assim, você quer ser o diretor de futebol do Rio Branco? Falei, pô... Aí nessa hora eu falei, pô, sério, Sacanagem. mano? Não, tô falando sério. Você acha que tá pronto pra isso? Eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Se você me der essa aí, eu te prometo não te decepcionar. Ele, beleza, vamos fazer o seguinte, vou fazer um teste. Um teste não foi a palavra. Vamos fazer uma avaliação. Você inicia como scout e como diretor de futebol. Se eu ver a necessidade de trazer um profissional depois, você continua como scout, ou caso contrário, eu te efetivo. Até hoje não me efetivou. Alô, Renato, vamos efetivar. Tô brincando. E quando ele me deu essa oportunidade, cara, eu falei assim, eu lutei 8 anos da minha vida em várias funções de futebol, né? Às vezes na base, captação, às vezes no profissional, relacionamento, scout. E eu entrar num projeto como diretor de futebol de uma SAF, e um projeto tão ambicioso como o Rio Branco, quando eu fui vendo na prática, na teoria eu já estava achando grandioso, quando eu fui vendo na prática, eu falei assim, cara, Deus está olhando por mim mesmo e eu tenho que abraçar essa oportunidade com os residentes. E é o que a gente vem fazendo assim diariamente. Aí quando eu chego no clube em experiência, que acho que é o primeiro diretor de futebol em experiência na história. Um projeto tão grande. Num projeto tão grande. Veio a possibilidade dos treinadores. Aí o departamento de futebol vem com algumas possibilidades. E eu falei assim, cara, eu vou comprar essa briga já no início ou eu vou caminhando nessa onda aí. Aí eu vi algumas possibilidades. Qual que era o perfil traçado? Eram profissionais que estavam em ascensão, tivessem uma idade baixa, né, uma idade bem baixa como treinador e um potencial grande. Acho que eu não posso falar os nomes aqui, mas enfim. Sim. Mas esses dois aí já fiz o checklist, Rodrigo César e Rodrigo César. Não, tipo assim, eu pensando comigo assim. Não, eram caras de fora. Sim, mas falando do perfil que vocês estavam querendo, eu já, o que você falou, por exemplo, Rodrigo, pouco tempo de já treinador, 2 títulos, desculpa, Rodrigo, se eu perdi 2 ou 3, em ascensão. Badaladíssimo no futebol capixaba, querendo ou não. Tipo, o trabalho que ele fez com o Serra mas foi assim, maravilhoso. a ideia da SAF era trazer um cara de fora pra cá. Sim. Um cara com potencial pra cá. E teve 5 nomes ali na mesa. E assim, cara, eu já conheci o Rodrigo César. Naquela época que eu estava na faculdade, eu já conheci o Rodrigo César no finalzinho de jogador e depois como treinador, como auxiliar, e depois como treinador. E eu via muito pouco Campeonato Capixaba quando eu trabalhava do outro lado. Mas os times do Rodrigo César me chamavam muita atenção porque a gestão de elenco eu não participava, eu ouvia falar, só que no campo me chamava muita atenção o seguinte, ele pegava um Vitória com muita peça criativa do meio para frente, aí fazia triangulação, as curtinhas ali, posse de bola, conseguia propor o jogo ali, a grosso modo, propor o jogo de uma forma assim, cara, futebol capixaba, sempre foi, pra mim, futebol capixaba, muita bola na aérea, briga pela segunda bola, muita disputa, muito combate. Ainda é um pouco. E aí ele pega um Vitória com João Paulo, Rodriguinho, Carlos Vitor, Edinho e Matheus Costa. Se eu não estou enganado, era esse. Então, assim, ele conseguia ali fazer um futebol bonito e que dava resultado. Você pegava nessa época que eu lembro, eu não sei qual ano, eu sou horrível pra dar. Isso aí, provavelmente foi no começo do ano passado, de 23. Foi início Não, antes? Não, 22. Antes. Foi quando o Vitória foi campeão daí da Copa S. 22. Que daí ele foi campeão. 22? Então, eu não lembro muito bem, mas ele monta um time propondo jogo bonito e com resultado.
É que daí o Matheus Costa, por exemplo, faz o gol do título do Vitória em cima do Rio Branco no Kleber. Isso. Esse time. Tinha um Gabriel, eu acho, lateral direito, mas assim, me chamava atenção do meio pra frente, o que ele fazia. Não tinha volante de marcação, todo mundo marcava e jogava. Falei, cara, chegou chegando, porque tinha pouco tempo, ele tinha acabado de ser efetivado como treinador. Aí depois, eu vendo de perto, eu vejo um time do Serra com limitação financeira, eu vejo um elenco reduzido, ele pega um volante, esse volante vira lateral. Ele pega um zagueiro e bota de volante. Só voltar um pouquinho, que é um case, um dos maiores que eu falo com ele sempre. Falei, César, um dos seus cases de sucesso é Rodriguinho. Porque eu acompanhei o Rodriguinho há muito tempo atrás. O Rodriguinho era um extremo que corria atrás de lateral, que fazia o trabalho sujo ali. Ele pegou o Rodriguinho e botou o Rodriguinho perto do gol. E o resultado não preciso falar. Números de gols absurdos. O Rodriguinho nunca foi um cara de finalizar, nunca foi um cara de gols. Você pega o currículo de Rodriguinho, o Rodriguinho fazia 2 gols no ano. Quando ele vem para Vitória, o César vê a capacidade que ele tem no último terço ali, de finalização e tal. O Rodriguinho faz Foi artilheiro, se não tem artilheiro do ano no futebol capixaba, nessa temporada que você tá falando aí. Porque eu lembro que ele vai no Vitória, faz gol pra caramba, ele sai, daí vai pro Jaguaré. Eu não lembro pra quem que ele foi emprestado numa Série B, também faz gol pra caramba, realmente. Que curiosidade, isso eu não sabia. Então ele conseguiu, ele pega ali, e isso é uma das características muito importantes do César, cara. Ele consegue tirar o melhor do jogador. Então, assim, ele consegue extrair num elenco curto, limitado do Serra, e faz um time competitivo e é campeão. Com um jogo de transição. Então, ele não tem um modelo fixo. O César eu já percebi. E ele utiliza só aquele modelo. Não, ele pega o que ele tem de material humano e ali ele vai utilizar a melhor forma para conseguir ter resultado. Então, cara, eu falei assim, a gente tem um treinador dentro do estado que já ganhou. Ele não tem a fórmula do bolo, mas já ganhou. Acho que César tem 3 anos Por aí. E 2 títulos. 2, Copa Espírito Santo, sim. Um e do Serra. uma final de Capixabão que foi 2022 também. Isso, exato. Então, assim, a gente já teve uma experiência na base, já tinha ido pra Copinha como treinador. Sim, então, assim, a gente tem um cara que já foi campeão, tá na ascensão, tem a idade, o perfil que o clube quer. Quando eu boto o número do Rodrigo César, galera, vamos pensar mais, eu acho que esse nome aqui é melhor. Aí eu comecei. Isso na metade do Gauchiro Santos. Falei assim, se a gente não mudar muita coisa aqui, o Serra vai chegar e vai ser campeão. Não tem como. O Rodrigo César vai lá, perde 5 titulares. Jogou contra vocês mesmo? Não, foi um jogo no Kleber, eu lembro disso, eu acho. O goleiro era até reserva. Perde um goleiro, perde Dieguinho, perde Gustavinho. Dieguinho e Gustavinho saíram por causa que foi pra Portugal. Pra o goleiro Portugal. se machucou, que aí veio o Malma, que eu sub-20. Isso eu lembro. Foi um jogo, tô lembrado, foi um jogo no Kleber, aí eu não vou lembrar contra quem. E o Copa Espírito Santo no ano passado, o Kleber Andrade, ou era vocês ou era o Porto. Então pode ter sido o Porto. Não foi a gente, não, tenho certeza. Então, e ataque, eu lembro muito bem que o primeiro minuto foi ataque chutando o gol. Tipo, galera, goleiro é sub-20, Malma pega. E vai, o Malma se consagrou naquele jogo. Realmente eu lembro disso. Saíram 2 minutos do Aster e tinha mais 2. Aí ele perde 5 peças, eu falei, cara, aí não tem como. Agora vamos ver. Eu falei, aí não tem como. O cara vai lá, pega um lateral, faz tudo que ele tem que fazer ali, com as características que ele sabia, que ele domina mesmo o elenco, e o time bate campeão. Aí quando ele bate campeão e depois, cara, sem brincadeira, eu liguei pro Renato umas 20 vezes pra convencer ele de trazer o Rodrigo César pra cá. Aí ele falou assim, cara, vamos trazer. Então assim, eu acho foi o poder da insistência mesmo. Que foi o poder da insistência e hoje a gente está bem alinhado que foi a decisão certa. Porque assim, Vinícius, o Campeonato Capixaba ele tem muita peculiaridade. Então, não é um campeonato simples. Quando um treinador vem para cá, quando um jogador vem para cá, sem o conhecimento, ele vai ter dificuldade. Porque é um campeonato de combate, tem que conhecer as logísticas dos jogos, os campos. E assim, o Rodrigo sabia isso de cor e salteado, ninguém sabia mais que ele. Ele tinha uma gestão de elenco muito boa, que eu sempre ouvi falar. Quando eu vou na prática, eu vejo que é melhor do que eu imaginava. E a forma diferente de tática no campo, sabe? Ele pode ter um jogo de transição, ele consegue ter um time para propor o jogo. Então, assim, eu estava muito confortável. Aí, quando ele vem, a gente senta e começa a fazer... Eu já tinha todas as informações na minha cabeça, tudo que eu vi,
Mas eu precisava ouvir da boca dele pra gente começar a ver nas posições com as características que ele gostava, pra gente começar a trazer possibilidades. Eu sabia que o mercado dele era pequeno em relação ao Brasil, eu digo de conhecimento de jogador. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que somar informação pra ele. O olho dele é absurdo, 315 vezes melhor que o meu. Então assim, às vezes ele vê um jogo, ele fala assim, esse aqui é de verdade. Eu falei, não, pô, mas esse aqui é reserva, esse é de verdade. Aí eu brigava com ele no começo. Pô, você sabe? Quando via, o cara era... virava. Na terceira eu falei assim, eu não vou mais discutir com você de jogador. Bateu o olho esse. Por exemplo, no nosso Sub-20, ele é apaixonado pelo Cauã Lima, que não é titular. Esse aqui é de verdade, esse vai jogar, esse vai ser de verdade. Eu não falo mais nada. Eu já chego pro Gabriel, o coordenador, e falei, ó, olha o Cauã Lima. Olha o Cauã. Que você fala, esse é de verdade, é muito o estilo do César. Esse é de verdade. É o estilo dele. E ele, cara, tem um olho absurdo, como o Orlando da Hora aí, que veio aqui, também é muito bom. Por isso que esses caras crescem mesmo, isso é dom. E o Rodrigo é um dos pupilos, assim, que passou por Orlando. Sim. Eu, por exemplo, tenho que trabalhar pra caramba pro meu olho ficar bom. Eles já nasceram com isso, cara. Falo com eles sempre, falei, cara, aproveita isso, vai ver jogo. Eu vou te dar um exemplo, uma montagem nossa de elenco, que eu acho que é uma situação interessante. Quando a gente começa a mexer, eu preciso entender, e passei para ele também, mesmo ele sabendo. Falei, César, a gente tem a responsabilidade de pegar o maior clube do estado, o clube mais vencedor, a maior torcida, e que há 9 anos não ganha. Então, não adianta a gente trazer um monte de jogador que a gente acha que tem muito potencial, que é novo, que vai chegar aqui e não vai conseguir sustentar sozinho como é que eu posso dizer? Essa responsabilidade. Essa responsabilidade e esse tempo sem ganhar. Porque tem expectativa da SAF, mas tem esse tempo sem ganhar. Nosso torcedor hoje é um torcedor desconfiado. É um torcedor que vem de muito sofrimento. E 2 finais seguidas, por exemplo, 2 rivais, né? Copa Espírito Santo, 2022 por Vitória, 2023 por Serra. Exato. Então, assim, eu vejo isso na rua. Eu converso com as pessoas. Então, eu vejo que tem a desconfiança já do futebol capixaba e do torcedor do Rio Branco com tudo que está sendo feito. Porque é muita promessa, é muita expectativa criada e muita frustração. Então, na hora da gente começar a compor elenco, eu falo... A gente precisa de jogadores experientes aqui. O César briga muito por falar assim, cara, eu preciso de uma fatia do meu elenco que eu conheça, que eu já trabalhei junto, que vai me ajudar no meu vestiário e que conhece o campeonato. Falei, cara, é isso. E a gente pega os jovens potenciais que a gente realmente encara que podem ser ativos do clube. Se a gente consegue fazer tudo isso num elenco, a gente está no caminho certo. E foi isso que a gente fez, cara. A gente vai errar, mesmo com esses critérios, a gente vai errar. E, obviamente, depois que a gente começou a montar esse perfil de jogador, começou a colocar nomes, foi uma situação muito engraçada, porque ele viu o jogo do Vitória e do Santo André. Aí ele fala assim, na montagem do elenco, a gente começa... Quem que fica? Aí esse. Tá, o nome que eu quero botar aqui é o Rodrigo Carioca. Eu falei, cara, não conheço o jogador. Aí, você tem que ter 2 coisas quando você vai começar a montagem do elenco. Algumas coisas, mas essas mais importantes. Futebol não é só dado e futebol também não é só performance. Que eu digo assim, numa partida ali, num vídeo que você vê, futebol é dados e performance. É dados e vídeo. É dados e jogo ao vivo. 1, 2, 3 jogos. Então, assim, é o que a gente faz. E, obviamente, a gente passa por critérios de referência. Um jogador que a gente quer trazer, a gente não traz jogador só por material, ou só por dados, ou só os 2. A gente pega 2, 3, 4, 5 referências de jogador que a gente confia. Tipo, eu confio, ou o César confia, ou o Fabinho, que tem uma experiência muito grande no futebol e conhece muita gente. Liga pro cara e fala assim, ei, Vinícius como é que é? Vinícius, o extracampo dele. Aí a gente vai pegando uma referência próxima do último clube, uma referência de algum
treinador, que é muito importante, e de algum jogador que jogou com ele. E se tiver alguma dúvida ali, a gente precisa de mais uma ou duas para realmente matar a charada. Então a gente se preocupa muito com a performance no campo, mas muito também com o extracampo do jogador. Aí o que é engraçado no Carioca é o seguinte: César fala, esse aqui, não posso usar a expressão que ele falou, esse aqui esquece. Esse aqui pode trazer que é bom pra caramba. Estourado. Esse aqui é P. E pode trazer que é... Aí beleza. Aí falei, Pego os dados do Carioca. Carioca tem 1 gol no ano. 2 gols no ano. Falei, rapaz, você viu quantos jogos desse garoto? Eu vi 1, não preciso ver mais não. É diferente. Falei, cara, vamos ver mais um? Ele, não vou ver não. Ele é bom pra caramba. Falei, então beleza. Aí quando eu vou começar a pegar as referências do Carioca, uma pessoa da minha confiança falou assim, não leva não. Já tem os scouts. Mas eu falei, por que não leva não? Porque é bom, mas o extracampo é muito ruim. É isso, aquilo. Eu falei, caraca, e agora como é que eu vou falar com o César aqui? Não, beleza. Eu falei, César, faz o seguinte, você conhece o treinador do Santo André que trabalhou? Consigo, conheço. Aí ele ligou pro treinador, não, muito bom jogador, excelente. Não, extracampo, não, normal. Eu falei, caraca, esse cara que tá me traindo que eu liguei, hein, cara. Aí eu ligo pra outro e me fala, muito bom jogador, mas o extracampo muito ruim. Aí César liga. Só que o que eu falei? Eu falei, cara, César quer muito. Aí César viu com o olho dele, eu não conheci o jogador, ele quer muito. Eu não conheço, pego os dados bem abaixo e vejo 2 referências ruins, só que o material dele é muito bom. Material que você fala o DVD mesmo. O link dele, o DVD dele, que seja. Aqui no DVD todo mundo é bom. Muito bom, muito bom, mas muito bom. Porque assim... Brincadeira, Rodrigo. Não, e de verdade, assim, quando você chega num nível de ver 300, 400 vídeos em, sei lá, em um espaço curto de tempo, e depois você vai para 1.000, 2.000, enfim, tô dando um exemplo, você fica vendo o que é muito bom, o que é bom e o que é normal. Uhum. Não é o critério principal, mas ali você consegue ir excluindo algumas possibilidades. Então o material do Carioca era muito bom, eu tinha 2 referências muito ruins, e César, apaixonado, que a gente até brinca, apaixonado pelo Carioca, e com uma referência boa do último trabalho com ele no Santo André, que isso é muito importante. Então eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu vou matar a charada aqui, porque assim, eu não queria decepcionar o César, porque ele só tava com referência boa do Carioca. Eu ligo pro jogador, começo a conversar com ele, eu falei, aí ele com aquele sotaque carioca, eu falei, moleque, não sei o que, rapaz. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, cara? Aí ele falou assim, aí começamos a conversar, em um dia a gente se tornou melhores amigos. Melhores amigos. Ele me mandava mensagem comendo, ele mandava mensagem bebendo, ele mandava mensagem tudo. Eu falei, cara, esse cara é meu melhor amigo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Esse cara é doido mesmo, é muito bom, é doido, o que eu vou fazer? Aí, isso é importante ter o feeling. Porque assim, o jogador tem fases de maturação e a gente tem que entender isso. Carioca, eu tô dando um exemplo dele porque eu acho que é importante e é um case positivo, né? Sim. Carioca, ele vem de prateleiras grandes, Paraná, primeira divisão, Vitória, primeira divisão. Então assim, só performou em clubes de médio para grande ali. E cara, você tem que entender que às vezes 20 anos ele tá numa fase de maturação psicológica e técnica ali, e de repente ele toma uma pancada aqui, toma uma pancada ali, na terceira ele já tá pronto. E eu entendo muito isso, sabe? Porque a gente é passivo de erro, não tem jeito. E quanto mais o cara que vem da história que o jogador de futebol ali carrega nas costas, família, às vezes o cara tá ganhando 1.500, vai pra 150 mil, então a gente tem que entender. Então, no feeling com ele, eu falei assim, cara, eu vou jogar aberto com esse cara. Eu falei, irmão, olha só, você é bom, meu treinador te quer, o salário que eu tenho pra você é esse, só que eu tenho 2 referências aqui. Eu não falei o nome das pessoas, jamais farei isso, mas eu tenho 2 referências essa. Ele vai lá e me conta as 2 histórias que aconteceram. Uma ele admite que realmente aconteceu, e a outra ele fala que foi uma injustiça. Eu falei, você quer saber, cara? Trazer esse melhor amigo meu pra jogar aqui. Vou pro risco. Meu brother. Vou pro risco. Mas eu falei, eu vou pro risco, mas vou minimizar o risco. O que eu fiz? Botei o Carioca no meu andar, no meu prédio. Eu tô no apartamento X e ele tá, tipo assim, 3 portas do meu apartamento. Eu falei,
qualquer coisa que acontecer aqui, eu posso tentar resolver. Cara, passou uma semana, 2, 3, um mês, eu falei assim, cara, esse cara não vai aprontar nenhuma hora, cara. Pelo contrário, profissional, um dos primeiros a chegar no treino, totalmente dedicado, no campo, odeia perder rachão, odeia perder qualquer coisa. Então, assim, eu falei assim, cara, pra você ver, se eu ouvisse essas duas referências aqui, tudo bem, quem descobriu foi o César, ele viu no campo, mas isso aqui é importante pra gente, as referências. Se eu ouvisse essas duas referências e não fosse conversar com o jogador, ou entendesse como que estava a situação dele psicológica, ali, de maturação, ele não estava aqui. E hoje, antes de machucar pra mim, era um dos melhores jogadores do campeonato, se não for o melhor. Sim, e outro, era um dos principais da questão de gols, né? Ele tava fazendo gols, assistências. Aí, você falou 2 gols em 2 anos, aí chega o cara que faz 3 gols logo nas primeiras rodadas. Porque tem um treinador bonzinho aqui, né, cara? que ele já pega o Carioca e já enxerga que o Carioca tem que estar perto do gol, mais ou menos o que o Rodriguinho fazia ali. Às vezes joga de meia, às vezes joga de extremo. Então, assim, cara, isso é o trabalho do César, de verdade mesmo. Alguns jogadores, a gente, cara, junta o máximo de dados que pode. Eu vejo muito jogo, acompanho o jogo, segunda divisão da Colômbia, primeira divisão da Colômbia, porque assim, dá pra gente ser competitivo ali, em termos salariais, sabe? Dá pra gente ser competitivo. Porque o. Não tem algum colombiano pro Rio Branco brincando. Cara, quase veio! Quase veio. Tem uma história engraçada, mas enfim, é muita história pra contar e vamos lá, se tiver alguma pauta. Não, eu só não tava brincando, mas cara, é bacana saber todo esse bastidor por toda essa dúvida mesmo que eu tinha. Eu falo Vinícius e muita gente também deve estar assistindo, deve ter, pela questão de como é que foi essa montagem, quem era a cabeça pensante por trás de tudo isso, era só o César ou não era. Por isso que você falou, por o Renato ter uma questão de gestão muito boa, de ter vários cases de sucesso já, mas nada relacionado ao futebol. Cara, Renato participa de tudo. Não, isso eu já tinha... O Renato participa de todos os processos. De decisão de contratação, de tomada de decisão. Ele falou aqui pra mim que foi oferecido um cara que tinha sido rebaixado 7 vezes já. Até a galera brincou, tipo, mas ele também não é. Ele falou, não, esse cara não quero nem a pau. E, tipo, dá pra entender que ele que ele tá ali, tipo, pega o currículo e fala... Tá, ele vê mais vídeo que César. Com certeza. Às vezes eu tenho 3 possibilidades, eu mando pra ele vê os 3, aí César vem e fala assim, qual que você gostou? Eu falei, gostei desse, traz esse. Eu falei, vê o vídeo. Você gostou desse? Eu falei, então, gostou, então, beleza. Então, ele vê tudo, ele participa de todas as reuniões que a gente tá, de decisão de futebol, porque hoje, na minha função, não é só contratar. Às vezes as pessoas de fora falam assim, o diretor de futebol só contrata. Não. A gente chefia departamentos, a gente gere pessoas, a gente gere departamentos, processos. Então, assim, óbvio que contratar é uma das minhas funções, gerir pessoas é uma das minhas funções, mas também é entender todo o contexto pessoal ali de todo mundo, se tudo está funcionando, se tudo está interligado. E isso é um gasto de energia diário mesmo. E, novamente, para o Renato, ele participa de tudo, cara. Reunião, o grupo que a gente tem de contratação, ele tá. As reuniões semanais que a gente tem no departamento de saúde, ele tá. Saúde performance, que a gente tem um departamento de saúde performance. Qualquer tipo de decisão ele tá. Porém, ele respeita a hierarquia, que eu digo assim, dos processos. As pessoas que têm a tomada de decisão, ele observa. Se ele tiver que fazer alguma observação, ele faz. Mas ele não fala, não, desses 3 jogadores tem que trazer esse. Ele nunca fez isso. Ele respeita muito esse limite aí dos departamentos. E é muito bacana, por causa que até a pergunta vem agora nesse quesito, que é como é que é pra você, nessa primeira experiência sua como diretor, pegar logo um futebol que é tão peculiar, em que eu mesmo, falando aqui, Vinícius, que se fosse no meu time, talvez eu ficaria com o pé atrás, assim como já fiquei, de alguém num cargo tão importante conhecer tão pouco o nosso futebol. Porque hoje muito tem isso, que aqui no futebol capixaba, tem que ser as pessoas que conhecem. Claro que você tem o Rodrigo César Solado, que já conhece tudo. Então, eu te respondi. Mas falando, tipo, desafio seu mesmo, cara. Falou, velho, eu tenho que ali assistir talvez o Sub-20, que tá acontecendo por agora, de um esporte capixaba. Vai que tem alguém, não sei. Mas deve ter algum scout de vocês olhando. Sim, a gente... Não, eu não faço essa função hoje. O que eu faço hoje é assim, a gente tem uma carência. Eu já tenho o meu banco de dados atualizado. E eu vejo no meu banco de dados
Porque na carência volante, eu tenho um aqui, não. É o volante como? É assim, assim, assado. Eu vou olhar o que tem disponível, vou entrar em contato, vou ver se é possível trazer. Caso não seja, eu vou pro mercado, novamente, vejo jogo de tudo quanto é campeonato, principalmente os que a gente consegue ter acesso, né? Hoje, Vinícius, o Rio Branco é um clube ativo no mercado, é um clube agressivo no mercado. A gente não atinge só prateleira estadual, só prateleira de Série D. A gente consegue ser competitivo muitas vezes em Série C, né? Eu olho Série B, dependendo do que for. Então, isso a gente sem divisão, né? Então, a gente tem hoje o que acontece? A gente tem um fator muito importante. Qual é o fator? Se é ser campeão ou não ser campeão. O Renato veio que falou isso. Vai fazer de tudo para ser campeão. Exato. Se a gente não for campeão, a gente já tem um planejamento até final de 25. Se a gente for campeão, a gente tem um planejamento até final de 25. Mas quais são os dois fatores? O meu primeiro semestre, que é agora o estadual que a gente está jogando, e o meu segundo semestre. Porque se eu não ganhar aqui, a Copa Espírito Santo vira Champions League para mim. E é verdade, entendeu? Porque a gente precisa estar numa prateleira nacional. Porque hoje a gente é competitivo em relação ao salário. Hoje a gente tem um atrativo da cidade, que é maravilhosa. Você já ouviu falar também, já. Do projeto, mas a gente precisa estar numa outra prateleira. E o clube, cara, tem um planejamento já traçado com os resultados no campo. E até tirando uma dúvida que veio o diretor falar, assim, já em off, mas aí falando com você agora. O quão a Vitória, praia, belezas naturais, próximo de tudo, questão de ter essa cidade maravilhosa, melhores EDHs do Brasil, como isso ajuda para vocês fazerem jogador? Porque, vou falar a verdade, por exemplo, a gente tem times na Série C que são interior, sei lá, tô esquecendo alguém, a Aparecidense tá na Série C ainda, não sei. Aparecidense Série C. Série C, Aparecidense, Goiás, pô, Goiânia é muito bom e tal, mas pô, de praia e tal, como é que isso facilita realmente para, cara, Vitória, manda foto da cidade, o cara que é solteiro, tem isso, tem isso, tem isso. Não, Quando você puder sair de casa, vai ter isso, isso e isso. Se você for campeão, você vai poder fazer isso, isso, isso. Quando o cara é solteiro, você não precisa falar o que ele tem pra fazer, que ele descobre rápido tudo que tem pra fazer. Isso aí você não tem preocupação nenhuma, você pode ter certeza disso. Assim, cara, o que me chamou a atenção? Muitos jogadores que eu entrei em contato não conheciam Vitória. Só tinham ouvido falar. Então, eu tive um trabalho muito grande. Esse trabalho vai continuar nas próximas janelas. Mas esse primeiro, eu sabia que o meu desafio era muito grande. Por quê? Porque não tinha nada palpável. A única coisa palpável que eu tinha era a cidade de Vitória, que me dava uma qualidade de vida. Eu não tinha palpável o projeto. Eu poderia falar o que for, mas eu não tenho nada para mostrar. Eu posso falar para você que a gente vai pagar em dia, posso falar para você que a gente vai pagar bem, que o nosso departamento de saúde vai ter isso, isso e isso. Posso te falar, mas você não está visualizando. Você não consegue ligar para uma pessoa e falar, e como é que é lá isso tudo? Porque não tinha nada. Então a gente iniciou do zero. Então assim, meu trabalho era de ligar para o jogador, ficar 1h30 com ele no telefone. Aí, às vezes, ligar pra ele 4, 5 vezes, às vezes ser um cara mais insuportável. Sabe aquele cara que quer voltar com a ex de qualquer maneira, ele fez merda? É o que eu fazia com os jogadores de futebol, que a gente tinha certeza que ia performar aqui, que ia nos ajudar. Então, fora a competitividade muito grande dos outros times, né? A gente competiu com alguns jogadores, com times que, cara, inimagináveis. O Rio Branco tá na situação de agora mesmo, sendo SAF, tá competindo. E a gente conseguiu ganhar essa competição. E eu te garanto que não é só com salário. A nossa folha e o nosso salário são muito menos do que todo mundo imagina. Porque, assim... Eu sei que é difícil falar, mas a especulação em cima da folha do Rio Branco é muito grande. Eu vejo, porque a gente conversou no off aqui, eu vejo tudo. Eu tento absorver o máximo de informação possível e filtrar o que é bom e o que é ruim. E eu vejo a galera falando umas folhas assim, inimagináveis, que assim, que não tá nem perto. Obviamente nossa folha não é baixa. Obviamente pode ser realmente uma das maiores ou a maior do estado, eu não sei, eu não tenho acesso às outras. Mas não é nada fora do comum, não é nada fora dos outros. É o trabalho feito mesmo de sinceridade e convencimento. De mostrar a cidade. Eu fazia filmagem. Camburi, ó, aqui a praia. Pegava vídeo no YouTube.
às vezes quando Guarderia. não tava, porque tem vários vídeos no YouTube mostrando a cidade em si, os pontos turísticos e tudo mais, isso me ajudou muito, pô. Tem que mandar um pix pra pessoa que fez isso aí, porque me ajudou bastante mesmo, porque muita gente não conhecia. A Vitória, pô, já ouviu falar. Cara, isso me chamava muita atenção, eu falei, cara, que impressionante, velho. Ah, não, porque eu tenho um amigo meu que já jogou aí. Então, assim, o cara não tem acesso. Parece que eu tô falando de outro. Parece que eu tô chamando ele pra jogar na Lituânia. Entendeu? Sabe? Então, assim, a gente tão perto das capitais e os caras não conheciam. Outros conheciam. Então, negociar, respondendo você, Vitória foi um ponto muito importante. E é mais importante quando o cara vem pra cá. Quando o cara chega aqui. E bate o olho. Bate o olho. A chegada no aeroporto já diz muita coisa. Muita coisa. O cara que fica aqui uma semana e eu pego esse feedback com os jogadores no começo da pré-temporada, os caras dizem, não quero saber, eu vou ficar aqui 3, 4 anos. Eu não quero ouvir proposta, eu não quero ouvir proposta de clube nenhum. Por quê? Porque a gente dá uma condição de trabalho de uma prateleira grande no nosso futebol. Tipo, o que me deixa mais feliz hoje e de ouvir dos jogadores é o seguinte, pô, vocês dão aqui, a gente não tem clube de Série A. Então, assim, isso me chama a atenção. Por que não tem clube de Série A? Pela preocupação com o ser humano, pela não gastar, não economizar dinheiro e nem energia com o básico, que é alimentação, parte nutricional de alimentação, repouso, jogadores dormirem, terem uma estrutura para dormir. A gente montou uma casa, um alojamento, que a galera chama de hotel e eu chamo de casa do atleta. Com todos os quartos com ar-condicionado, 2 jogadores por quarto, alimentação no refeitório, 4 alimentações no dia. Nenhum momento a gente economizou 1 centavo em alimentação e cuidados básicos para os jogadores. Então, assim, eles não olham, conseguem visualizar isso em alguns clubes. E quando chega aqui, vê como são bem tratados. A vida pessoal deles pra gente tem muita importância. Às vezes pode parecer clichê tudo que eu tô falando, mas só sabe realmente que eu tô falando quem tá na prática. Assim, acho que você entrevistou alguns jogadores do Rio Branco. Na ideia de Ferrugem, os dois. Eu acho que os próximos que vierem aqui, se você abordar essa situação, eles são muito sinceros, cara. A gente conseguiu montar também ali um grupo de homens. O nosso elenco hoje ali, você me fez uma pergunta e acabou que a gente fugiu. Rodou e voltou na resposta. A gente voltou nesse ponto. Você falou, Guilherme, como é que você consegue gerir tanto jogador grande? Obviamente, o César é uma parte importante nisso, porque é honesto com os jogadores. Joga os 11 quem treinou melhor na semana. Joga os 11 quem se dedicou fora do campo e dentro do campo. Então, assim, esse trabalho, se César fosse um cara traíra, eu podia ser o melhor do mundo, que eu não ia conseguir gerir o elenco. Não ia. Então, assim, é esse guarda-chuva que eu estava falando antes, que a gente consegue fazer em conjunto para conseguir ter um elenco comprado, tá? Você conseguiu... O Bruno Conzendei foi algumas vezes titular. Para ele estar no banco motivado ali, um Ferrugem, um Carlos Vitor, um Edinho, para esses caras estarem motivados, é porque eles sabem que, assim, na hora que for bem, vai estar no campo, vai estar nos 11. Ali não tem preferência de jogador X ou Y. E, obviamente, com a minha gestão ali também. Então, assim, só que de qualquer maneira, a gente trouxe não só bons jogadores, trouxe um grupo de homens. Eles sabem da importância do Rio Branco. A grande preocupação minha, e é uma preocupação diária, é passar para eles que o Rio Branco não pode ser mais um clube para a carreira deles. Porque ali eu tenho o Maranhão, que já jogou em muito clube. Eu tenho um Chiesa, que já jogou em muito clube. Um Ferrugem, que jogou em muito clube. E a gente sabe que... O Carlos Vitor, que rolou muito aqui dentro. Muito. Então, assim, você sabe que às vezes você entra numa zona de conforto ali. Isso aqui é mais uma. Então, assim, ali com a gente não... Cara, nem 1%. A galera ali compra a ideia mesmo. Tem que ver esses caras treinando. Assim, é impressionante, cara. É impressionante. Eu brinco com o pessoal, cara, deixa esses 28 que estão aqui, depois a gente contrata mais. Não vamos mandar ninguém embora, não. O eterno plantel formado do Rio Branco. Cara, até a gente não para a reta final, porque eu acho que você tá querendo competir com o Orlando da hora, porque pergunta eu não fiz, né? Mas é melhor assim. É melhor quando fala do que cala. Não, é isso mesmo, tá certo.
Na raiva, mas eu sei, vai de cada pessoa. Mas você tava falando dos bastidores que você tem uma relação muito boa com o Edinho. E como é que foi, né, lá no Goitacás, assim, até eu entender. E como é que foi trazer o Edinho e ele ser tão decisivo? Né? Porque, vamos falar a verdade, o homem tava... Ele ia entrar e sabia que ia ser o gol do homem. Véio. E muitos jogos foram o gol dele, né? O Rio, o jogo classificatório da Copa Verde, por aí vai. O jogo do Jaguaré que... Ali eu falei, rapaz, o Jaguaré é uma máquina. E continua sendo uma máquina. Perderam os 49 do segundo tempo. Não, o trabalho do Juliano ali é impressionante. Falei com ele algumas vezes, fiquei muito feliz pelo que o Jaguaré fez. Eu vi a luta dele ali. Eu conversei com ele uma semana antes do campeonato e me pus à disposição para tudo, para poder ajudar. O cara do bem, o Juliano Paris, é um cara sensacional e mostrou que é muito competente, né, cara? Os jogadores que estão lá também, era um time que eu de verdade tava torcendo pra escapar e chegou longe, cara. Chegou longe. Realmente. Chegou longe. Mas essa questão do Edinho, como é que foi trazer? E teve toda uma especulação também em cima da saída dele do Porto, não, assim. Até mesmo mais entender mais a sua relação com ele. Não quiser entrar em detalhes da negociação, tudo bem. Cara, a situação de Edinho, pra mim é muito, muito bom falar. Eu conheci o Edinho na Oliveira Esportes, né, que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Ele estava no final da carreira dele do Irã ali, acabado do Irã, e estava voltando para o Espírito Santo. E eu sou de Campos, né? Uma grande parte da minha vida eu morei em Campos, me considero bastante campista. Em Campos tem 2 times, o Americano e o Goitacás. E o Campos? Tô brincando. Não, Americano, Goitacás, Campos e Rio Branco, para ser justo. Tem os 4 times. O Rio Branco é um time de rosa e preto. Cara, muito tradicional na base. São realmente o Americano e Goitacás. Americano e Goitacás, uma rivalidade absurda. Aí o Goitacás ficou 28 anos sem subir para a primeira divisão. E é uma torcida imensa, uma torcida apaixonada. É a 5ª maior torcida do estado do Rio. É algo assim surreal o que a torcida do Goitacás sofreu e o quanto estava junto. Eu nunca vi uma relação tão forte de um time com o outro, com tanta... Porque não ganha, não sobe, não faz nada, entendeu? Então assim, era uma... Já está desativado? Cara, parece que sim. Mas postaram lá, uma pena, realmente. Parece que sim. Aí o Goitacás me liga, fala assim, Guilherme, você tem alguma contratação para indicar e tal? Eu falei, cara, como é que tá a questão do teto? Comecei a entender, mas isso trabalhando na parte de intermediação. Eu falei, cara, tá precisando de um meia, um camisa 10 para ser o teto do salário. Falei, cara, tem um aqui, mais ou menos aqui. Aí eles querem, não. Popularmente conhecido como Ronaldinho Gaúcho do Irã. Eu falei, cara, tem esse cara aqui. Eu acredito que esse cara aqui, pelo time que vocês estão montando, pela qualidade que ele tem, Edinho sempre muito bem fisicamente. Então, assim, não tinha preocupação nenhuma em relação a isso. Performando. Só que Edinho tava na fase que, assim, e a gente conversa sobre isso. Ele tava jogando de 10... mas ele tinha perdido um pouco daquele volume dele, porque é muito diferente se jogar de 10 e de 9. Que depois de 10, a galera inventou a posição para Edinho de falso 9. Não era falso 9, era um 9 mesmo. Então, assim, eu tava nessa fase da mudança dele de posição. Que, inclusive, quem mudou Edinho na primeira vez de posição foi o Atirson, ex-Flamengo, que era o técnico do Goitacás. Mas como que eu cheguei no Goita? Eu falei, pô, tem uma dia, Guilherme, a gente vai ver aqui o material, eu te aviso. Passou um dia, no outro dia eles me ligam, cara, que jogador é esse? Não sei o quê, porra, não conhecia, a gente não conhecia. Falei, cara, pode levar que vai resolver o problema de vocês e tal. Pô, Guilherme, mas eu tenho 7 mil pra dar pra ele de salário. Falei, cara, eu não vou nem ligar pra ele, porque assim, não tem como e tal. Edinho tem que ganhar X aqui, não tem como vocês pagarem 7 mil, ele não vai vir e tal. Isso eu ligo pra Edinho. Falei, Edinho, olha só, como é que tá a sua cara? Até agora não tem situação nenhuma. Então, o Goitacás está 28 anos sem subir. O Goitacás subiu e o time é tão azarado que teve uma seletiva. Sim, era aquele grupo X? Aquele grupo X. Que era em dezembro ainda. Não subia direto. Tinha que subir de novo. Aí, ou seja, subiu, mas não subiu. Foi pra seletivo. E só classificava 1 ou 2, alguma coisa do tipo. Era um negócio totalmente difícil. Ferge. América, Americano, Goitacás, enfim, Macaé e Nova Iguaçu. Acho que eram esse o grupo dos 5.
Aí o Goitacás me liga, aí eu falei com o Edinho, e o Edinho falou, Guilherme, eu só vou sair por isso aqui. Se você conseguir isso aqui, eu arrumo minhas coisas e vou. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu ligo pro Goitacás, cara, só assim. Guilherme, isso é impossível. Não tem condição da gente pagar isso, a gente nunca pagou isso pra jogador nenhum. Nosso elenco é base XXX, então assim, mesmo que seja o teto, você tá ultrapassando, a gente não vai conseguir. E cara, beleza, eu vou tentar trazer uma outra possibilidade e tal. Cheguei em casa, cara, eu vou confessar, Goitacás é um time que eu tenho um carinho imenso, assim, era muito torcedor do Goitacás, pra ser sincero. Muito mesmo. Eu tô imaginando o final dessa história. Não, muito mesmo. Aí, cara, essa história é engraçada. Aí me liga o Gustavo do Globo Esporte. Guilherme, tô ouvindo um burburinho que Edinho vai pro Goitacás, mas aí, como é que tá a situação? Eu falei, cara, juro, eu não pensei em nada na hora. Me deu um clique. Eu falei, cara, um americano acabou de me ligar. Mentira! O americano acabou de me ligar, me fez uma proposta irrecusável. Então eu vou ligar pro Edinho aqui e vou ver o que ele vai fazer. Se ele vai pro americano ou pro Goitacás, que eu tava muito acertado com o Goitacás. Que também não é mentira. Saiu uma matéria no Globo Esporte assim: Goitacás americano na briga por Ronaldinho Gaúcho do Irã. E sai. Com uma fake news. Não, duas fake news. Duas. Nunca mais eu vou acreditar em alguém que eu ligo. Não, cara, infelizmente é o meu trabalho de intermediação. E, cara, de verdade, foi um clique que eu dei com o Gustavo me ligando. Gustavo Garcia, eu acho, do Globo Esporte. Hoje ele é até outro ramo maior aí e tal, do que estadual. Aí ele faz Goitacás e americano brigam por Ronaldinho Gaúcho do Irã. Acho que brigam, não sei, tinha uma expressão. Sim. Mas 15 minutos, o Goitacás me liga. Guilherme, conseguiu o dinheiro. Pode trazer ele. Cara, era uma diferença grande, cara. Era uma diferença. Eu jurei que você, no final da história, falou, então, eu arrumei e consegui botar o Edinho mais. Não, cara, 15 minutos, 20 minutos. Foi de tarde, assim, um dia de semana. Aí eu liguei pro Edinho e falei, irmão, os caras vão pagar. Tô arrumando minhas coisas, tô indo. Aí foi, jogou pelo Goita lá e tal, e foi uma história inusitada. Ali começou a nossa relação muito forte. O Goitacás tinha muitos jogadores bons ali. O Eric Daltro jogou aqui. Eric Daltro, lateral direito? Esquerdo, desculpa. Esquerdo. Eric Daltro, enfim, era um time muito bom. Eu acho que o Eric Daltro e o Edinho jogaram juntos naquela desportiva na Série B. Série D, no caso. Sim. 2016 foi a última Série D da Portuguesa. Soriano é o treinador? Isso, então, fui eu que trouxe o Eric pra cá, inclusive. O que eu lembro é quando o Edinho volta do Irã, ele vai pro Goita e depois entra na desportiva, foi isso? Não, foi depois. Que eles jogaram juntos foi depois. Não, mas quando ele vem pra desportiva, quando ele volta do Irã, ele vai no Goita, volta do Irã, mas não, ele vai pro Macaé, se eu não me engano. Tá. Aí ele joga na desportiva, depois vai pro Goita e depois volta. Tá. Mas ele tem um Rio Branco de Venda Nova nesse meio do caminho também. Sim. Não sei se foi depois do Goita, acho que foi. Foi depois. Foi depois. Porque o Soriano tava ali no Venda Nova, eu acho. Então. Se for pegar muito bem, acho que é por aí. Exato. Mas o Edinho, eu nunca vou esquecer dele, o gol que tirou a Portuguesa de Desportos da Série D de 2016, vamos lá, minha galera, é 2016. 16? Ou 17? 17. Foi campeão em 16 pra jogar em 17. Nunca vou esquecer, aquela chapada dele foi o gol que tirou a Portuguesa de Marcelinho Paraíba, que agora vai voltar ano que vem, 2025. Foi o Edinho que eliminou a Portuguesa. É mesmo? Não sabia. Cara, aí beleza. Aí quando eu saio quando a gente começa a ter uma relação muito forte ali, muito, muito forte mesmo, fora do trabalho do Oliveira Esporte, ficou uma situação muito forte entre nós. E a gente se tornou amigo. Me tornei amigo da família, frequentava a casa e tal. E, cara, como é que são as coisas? Depois de 5 anos, a gente está de volta. A gente contratou o Chiesa primeiro. A gente tinha fechado com o Chiesa. E tinha essa situação do Porto Vitória, que o Edinho ainda tinha contrato e tal. E a gente respeitando toda essa situação. E todas as posições do nosso elenco, se você perceber, tem um equilíbrio muito grande. Às vezes tem um cara experiente e um outro cara com um jovem potencial. E a gente tinha o Chiesa, né, que tem 37 anos. Então, teoricamente, e na projeção nossa, viria um jovem potencial. Cara, liguei pra César e falei, César, vamos trazer a Edinho, cara. Ele falou assim, tá falando sério? Eu falei, tô, cara. Cara, vambora. Cara, é o que eu mais quero e tal.
Aí aquele poder de convencimento das 20 ligações do César, do Aloysio, do João Paulo, foi com o Edinho. Porque você tem que convencer o jogador e a galera dos departamentos. É isso, é um poder de convencimento de todos os lados. E a gente conseguiu, graças a Deus, cara. Edinho precisava desse retorno do Rio Branco, porque ele jogou aqui... Foi uma passagem muito má. Foi uma parada que, de novo, aquela velha aventura, pegaram, contrataram um monte de jogador, fizeram amistoso com o Vasco. Foi isso. E aí, na outra semana, todo mundo desportivo. Foi isso. Impressionante isso, cara. Eu ouvi essa história. Coisas do futebol capixaba. Cara, eu ouvi essa história. Enfim, eu sei que ele tem uma identificação muito forte com a Desportivo, mas assim... E também com o Vitória. Com o Vitória, mas desde quando ele chegou aqui, cara, eu sinto um brilho nos olhos dele que tá aqui no Rio Branco. Ele joga a primeira partida, perde um gol claro contra o Porto Vitória, e logo após a gente leva um gol. Aquilo ali, cara, foi difícil demais para eu dormir. Não só pelo resultado, mas também por ele. No outro dia ele chegou, cara, do mesmo jeito no outro dia. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, rapaz, esse cara é diferente mesmo. Porque não precisa bater em nenhum momento. Ele falou assim, vou dar a volta por cima. Ele brincava, hoje tem gol. E ele brincava e fazia o gol. E por várias vezes ele foi galgando. E assim, é muito interessante a dobradinha dele do Chiesa. É uma disputa leal e cada um respeitando o seu espaço e o seu tempo no campo. Então assim, isso é muito difícil acontecer porque tem dois caras muito grandes ali. Então assim, é mérito do Chiesa e é mérito do Edinho, sabe? De entender a importância de cada um ali no nosso elenco. Pô, cara, é muito bacana, como eu falei, de saber de todos esses bastidores, por causa que são dúvidas mesmo, e muita gente quer o lado do jogador e tal, mas saber a montagem, poder de convencimento, você ter que fazer todo esse convencimento, é um trabalho gigantesco que a gente nem imagina, né? É como você tava brincando com o nosso grande operador Aquila quando você chegou, né? O trabalho que ninguém vê, né? O trabalho solitário. Verdade. Porque, pô, a gente lá dentro fazendo gol, tudo certo, mas e antes, trazer o cara. Mas, pô, eu agradeço demais, Guilherme, sua disposição pra gente estar aqui batendo papo e chegar nessa reta final, assim. E é isso, torcendo muito para sucesso tanto da SAF, não vou declarar torcida, até porque eu posso ser martirizado, né? Mas todo mundo sabe que eu sou Linhares, que inclusive, vamos colher bons frutos ainda, o Fabiano Heller, ele vai assistir esse podcast cabo a rabo, tenho certeza disso. Mas é isso, cara, é um trabalho muito bacana e expõe também pra torcida, esclarece alguns pontos. Tem muita coisa pra falar ainda, você tá doido, vamos esperar passar mais um pouco, talvez a gente faz outro. Mas é isso, cara, muito obrigado mesmo, bom trabalho lá com o Rio Branco, sucesso. E é isso, espero, como você tava falando, não sei se foi ao ar no bastidor, foi tudo que você já conversou, mas a gente tá aqui pra ajudar, realmente, né, o Guilherme tava brincando quando ele viu o nome Capixabana da Depressão, falou, não, esse aqui não vai ter nada, esse aqui esquece, no máximo é um meme. E, verdade, mas a gente verdade. batalha, cara, porque é carência, você pode perceber. A gente tava falando, né? Tem o Esporte Primeiro Plano, 1 hora todo dia, e o TVA Esportes ali 45 minutos na segunda-feira. Então, abrir esse espaço para vocês poder falar esses detalhes é muito bom pra gente, também para toda a torcida do Rio Branco. Sucesso, bom trabalho, querendo ou não, vocês levaram o patamar, a galera tá correndo atrás, o Vitória também tá ali muito bem. Né? Todo mundo agora vai subir o sarrafo e é isso, a evolução do nosso futebol, cara. Muito obrigado mesmo. Pô, Vinícius, peço desculpa porque eu falei pra caramba. Relaxa, cara. Eu vi o Orlando da hora ontem, eu falei, cara, o Orlando não deixou o Vinícius falar. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Mas relaxa, as perguntas que eu tinha que fazer eu fiz. Mas assim, cara, o que eu acho que é legal? Se a gente faz isso aqui, é porque tem ambiente pra isso, é agradável pra isso. Eu realmente não pensei em absolutamente nada para conseguir falar. Falei, cara, eu vou lá. A gente se fala bem pouco, mas assim, por eu estar sempre te vendo, falando e tal, é a mesma questão do Carioca, é meu melhor amigo. Então assim, eu tô aqui como se a gente estivesse numa mesa da minha casa ou da sua casa conversando. Apesar de estarmos gravando uma sexta-feira, poderíamos ter uma bebida alcoólica, talvez. Poderíamos. Sexta-feira pede isso. Não, mas vai acontecer, cara. Muito obrigado. De verdade, o trabalho que você faz é uma luta quase solitária. Não vou falar que é solitário porque tem ainda TVE brigando por tudo que está acontecendo. E eu vejo que você é diferente porque é um trabalho independente, uma correria sozinha, né? Então, já te falei, cara, o que você precisar de mim, pode contar comigo.
a gente está junto. Você vai colher os frutos que você está plantando, você pode ter certeza disso. Você merece, você entende do que faz, você é muito bom jornalista. Então, conte comigo. O Fabiano Heller, só para resumir, é um cara que vai estar sempre no meu radar para ajudar. Porque eu digo ajudar, eu, Guilherme, tô ajudando o Fabiano Heller. Agora você um cara gigantesco do Linhares. Não, porque, cara, o Fabiano Heller tem que ser olhado, tem que ser visto. Esse cara não pode desanimar do futebol, porque... Eu falei com ele, que ele jogou no Inter, e todas as tristezas que ele me fez sofrer como gremista, ele tem que retribuir agora no Linhares. Verdade. É obrigação. Verdade. No ano passado, todos os jogos que eu ia, a gente tava perdendo. Aí o Fabiano falou, você tá proibido de entrar no ônibus. Eu falei, tudo bem, eu nem quero ir mais. Eu não faço a mínima ideia, mas o cara tá doido. Não, tá cara, o Fabiano não pode desistir do Linhares. Tu fala do futebol, mas assim, do Linhares, porque eu sei o quanto a dificuldade que ele tem ali de orçamento. O mínimo de orçamento que ele tem, 99% dos clubes gastariam em folha salarial ou em qualquer outra coisa. Ele pega o pouco que tem e usa em alimentação de qualidade, hidratação de qualidade. Então, assim, o quanto é difícil ele pegar uma fatia grande do que pouco que ele tem para cuidar disso. Então, eu até falei com ele, falei, Fabiano, hoje, e eu digo o Rio Branco, né? Porque o Renato está comprado com isso, o Tomás, o Rodrigo, e os outros investidores também, que o quanto que é como se fosse um filho. A gente pegar um filho e botar na casa de alguém ali, a gente sabe que vai ser bem cuidado. E o Fabiano vai fazer isso. Então, assim, já falei com ele umas 3 ou 4 vezes. Falei, cara, a gente vai tentar te ajudar do que a gente puder. E o Linhares vai subir, cara. Amém. Deus quiser. O Linhares vai subir. Muito obrigado, Guilherme. Depois dessa profecia, eu tenho até medo da zica, mas não, vai dar certo. O Santo é forte. Tá, e para finalizar, agradecer todo o carinho da torcida do Rio Branco. Eu recebo mensagens diárias de vocês. Recebo porrada também. Normal. Mas ninguém não, com tudo. Mas líder absoluto. Mas eu vejo tudo. Mas é muito mais mensagem de apoio e de felicitações do que qualquer outra coisa. Isso é muito importante. É uma torcida que realmente sofreu muito, mas, cara, ver sorrindo é o que move a gente. É muito bom. Aquele estádio está aumentando cada vez mais, está dando mais gente. Se a gente começar a pegar um recorte dos primeiros jogos, e se Deus quiser, na final, quando a gente chegar, depois de uma Série D, Série C, Série B, o aumento dessa torcida, porque essa torcida está adormecida, ela é gigante. Então a gente está comprado com isso, estou muito feliz com o que está acontecendo, agradecer por todo o apoio que tem sido dado, cara, e obrigado você, tamo junto, você sabe disso. E muito obrigado a você que acompanha a gente até agora, também ajudar os nossos patrocinadores, a Vistec, Serviço de Tecnologia. Conheça o serviço da Vistec no site que está na descrição e também vem agora a propaganda da Vistec para você. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, onde você faz sua fezinha, suas apostas, aposta lá na Bet Vitória e também conheça o canal do Telegram da Bet Vitória, tem alguns sorteios de free bets lá e na descrição vai estar o link da Bet Vitória para você poder apostar e o link do canal do Telegram. E vem a propaganda da Bet Vitória para você. Chattanooga Red Wolves play their first match this year. Here comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo.
Bet Vitória, um clique para a grande vitória. O Baú do Cabeleiro, onde você encontra as camisas do Rio Branco, também Desportiva, do Serra, do Meu Linhares, Gel, Nova Venécia, Rio Branco de Venda Nova, todos os clubes capixabas você vai encontrar lá no Baú do Cabeleiro. Tá passando aqui embaixo o telefone para você e também tem um link da loja na descrição. Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Anápolis. Se você quer ajudar a gente, não sabe como, tá passando aí a chave Pix na tela para você. Valeu, galera. Até a próxima.